Olá, amigos, amigas. Como é que a gente age diante da opinião alheia? A gente se melindra, a gente leva em consideração, a gente não dá bola. Como é que nós agimos? Será que as opiniões alheias podem nos ajudar ou nos prejudicar? Irmã Cidufo, no livro Mereça Ser Feliz, de Vanderlei Soares de Oliveira, a psicografia. Ela diz que muita gente fica muito preocupada com as opiniões dos outros, porque elas têm medo de serem rejeitadas. Nesse caso, é necessário desenvolver uma boa autoestima para conquistar segurança, autoconfiança. E também tem aquelas pessoas que são indiferentes às opiniões alheias. Elas ficam invigilantes e são pessoas vaidosas, acham-se autossuficientes. E a irmã se explica que tanto uma posição como a outra, de se importar demais ou de não se importar em nada, tanto numa posição como na outra, a gente acaba perdendo a possibilidade de receber alguma ajuda, alguma crítica construtiva, alguma orientação, algum parecer benéfico, até algum sinal de alerta. E nesse caso nós precisamos exercitar a humildade, o bom senso, para saber julgar as opiniões dos outros a nosso respeito. As pessoas maduras, elas se amam verdadeiramente, não no sentido de serem vaidosas, mas de cuidarem de si, de saberem o que querem. E aí, a autoconfiança, sem aquele sentimento de autossuficiência, eu não preciso de ninguém. Então essa autoconfiança, sem esse desvio, de achar que dá conta de tudo, permite a interferência dos outros somente até o ponto em que essas interferências, essas opiniões são úteis, desde que também essas opiniões sejam respeitosas e sinceras. E quem não se ama? Ela espera que os outros lhe deem amor, ela espera compensações, os favores, alheios. E isso traz muita insegurança, dependência. E de onde vem o medo da rejeição? A irmã se explica. Pode vir das experiências da infância ou de complexos que foram adquiridos nas muitas vidas anteriores, escreve a autora espiritual. Crenças de desvalor a si próprio, consolidadas na mente da criança e do adolescente, acabam se transformando em sequelas dolorosas, inibidoras, ao longo da vida do adulto. Aí ele se sente inútil, ele alimenta a culpa, a autocensura, a autopiedade. O pior é essa terrível síndrome de sentir-se culpado por tudo. E quando a autoestima é pequena, aí surge o complexo de inferioridade. E às vezes até obsessores podem agravar esse sentimento de desmerecimento, de rejeição a si mesmo, de desânimo. As opiniões dos outros, elas são importantes para nós, As opiniões que os outros fazem a nosso respeito são importantes desde que sejam críticas construtivas e que tenham sido fundamentadas por uma sinceridade fraterna, olhos nos olhos, com aquele sentimento de solidariedade. Fora isso, são palavras vazias, maledicência, inveja. Allan Kardec escreveu no livro A Gênese, no capítulo 17, item 2. Quem quer que se eleve acima do nível comum, quem fica em evidência,
está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem inferiores, eles partem para difamação, para maledicência, para calúnia. E as pessoas personalistas, aquelas que acham que são o centro do mundo, que tudo deve girar em torno do seu umbigo, mesmo que elas recebam uma opinião sincera, elas ficam melindradas, magoadas. As opiniões alheias, desde que sejam sinceras, são muito valiosas. E a gente lê no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 27. Jesus dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Quer dizer, Jesus não dispensou, nem Jesus, o governador do nosso planeta, dispensou a opinião dos outros. Amigos queridos, agradeço muito a todos e até a próxima.